Muita coisa tem sido falada e divulgada em relação ao Superman, nesse novo universo cinematográfico da DC. Porém, pouco tem se falado do Batman. A única coisa que nós temos, que foi divulgada pelo James Gunn no ano passado, naquele anúncio que ele fez no canal oficial da DC, foi só a história utilizada como base para adaptação, que é a HQ do Grant Morrison. Não temos elenco, não temos roteiro, não temos traje, não temos absolutamente nada em relação a isso. Porém, nesses últimos dias nós tivemos algumas interações do James Gunn que podem dar indícios de uma possível adaptação de um quadrinho muito querido. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, deixem o like para ajudar, porque ele é bem importante. Também se inscrevam aqui no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Compartilhem esse vídeo com seus amigos se puderem. Ativem o sininho das notificações. E me sigam também no Twitter e no Instagram, que vão estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Beleza? Sem mais enrolação, partiu pro vídeo. Fala galera, aqui quem tá falando é o Billy, sejam bem-vindos ao canal Jovem Nerdola. E o negócio é o seguinte, esses dias eu vi um post no perfil do Twitter Pop Geek comentando o seguinte: James Gunn demonstra interesse em adaptar a Piada Mortal. E aí o Pop Geek ele coloca um print de uma curtida que o James Gunn deu em um comentário falando que seria sensacional uma adaptação desse quadrinho. E aí, é claro, tiveram pessoas que começaram a falar: ah, mas ele só curtiu um post e não sei o que. Só que qual que é o grande porém desse caso? O James Gunn é um cara que é bastante ativo nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Threads. Inclusive, muitos dos anúncios que ele faz e os boatos que são desmentidos por ele são nessas redes sociais. Ele é um cara que escuta bastante o público e é um cara que está sempre por dentro do que está acontecendo. Foi como eu disse anteriormente. Quando tem algum boato que não condiz com o que ele quer fazer, ele vai e desmente. Para divulgar um ator, ele também coloca. Foi assim com o Superman, foi assim com a Lois, foi com o Luthor, foi agora há pouco com a Supergirl. Então, quando você vê o James Gunn fazendo umas interações assim em redes sociais, fica com o olho bem atento, porque pode ser que ele tá escutando alguma parcela dos fãs aí para tentar fazer alguma coisa. E esse lance da Piada Mortal é uma coisa até que é, meio engraçada. Por quê? Porque pra quem não conhece, a Piada Mortal é um quadrinho do Batman escrito pelo Alan Moore em 1988, que era para ser o que está sendo chamado hoje em dia pelo James Gunn de Elseworld, ou seja, um universo alternativo. E isso acontece bastante nos quadrinhos. Histórias com personagens que não são consideradas canônicas. 2 anos antes de A Piada Mortal, por exemplo, nós tivemos o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que é um universo alternativo, é uma minissérie com um mundo completamente diferente do canônico. Porém, a história fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela depois foi introduzida no canônico do Batman. Claro, tiveram que fazer algumas adaptações, mexer uma coisa aqui e ali, pra conseguir encaixar isso direitinho no canônico. Porque, alerta de spoiler aqui pra quem não viu, mas até porque é meio difícil não dar spoiler de uma HQ de 1988, mas se você não quiser ver, pula o vídeo pra minutagem que tá aparecendo aqui na tela. E caso você já tenha visto ou não se importe com spoilers, veja por sua conta em risco. Então, o final da HQ mostra o Coringa contando uma piada pro Batman e ele acaba rindo junto com o Coringa. E com isso, os balões dos quadrinhos eles vão mostrando os dois dando risada, um som de sirene ao fundo, e com isso, aos poucos, nós vamos vendo as risadas diminuindo até que só fique a do Batman. E isso meio que dá a entender, pra quem leu o quadrinho, de que o Batman teria matado o Coringa, depois de tudo que ele fez. E ele fez atrocidades nessa HQ. Porém, para que isso fosse encaixado no canônico, essas sirenes elas foram colocadas de uma maneira para que o Coringa tivesse sido preso. Porque no mesmo ano, em 1988, tivemos uma outra história canônica da DC, que no caso é A Morte em Família, onde o Coringa mata o Robin Jason Todd. Ou seja, para que isso acontecesse, obviamente o Coringa não poderia ter morrido. Mas voltando aqui, e por que isso seria interessante? Essa HQ, ela é uma HQ bastante pesada, sim, mas lembrando que nesse universo de DC novo, nós vamos ter um Coringa. Inclusive vai ser o terceiro simultâneo agora, né? Porque fora esse Coringa que com certeza vai existir no DCU, nós já temos o Coringa do Barry Keoghan em The Batman, no universo do Matt Reeves,
E nós temos o Coringa do Joaquin Phoenix, que é do universo feito pelo Todd Phillips. Já vai ser o terceiro Coringa aqui. Será que vamos ter um negócio dos 3 Coringas mais adiante? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Mas voltando aqui, a HQ da Piada Mortal, ela é uma excelente forma de você adaptar a origem do Coringa para uma outra mídia. Você pega a história do Coringa que tem na HQ, adapta para uma origem dele nos cinemas, não tem como dar errado. É uma adaptação muito bem feita, é uma origem muito bem feita pro personagem. Funcionaria muito bem. Ah, mas a HQ é muito pesada para você colocar isso para um grande público. Sim, até daria para fazer uma adaptação mais 12, mais 14 dessa história. Sim, teria como fazer. Mas histórias para maiores de 16 e para maiores de 18 não afastam o público também. Deadpool é uma grande prova disso. Fizeram um filme cheio de palavrão, violência, brutalidade e tudo mais. E os 2 filmes do Deadpool foram um grande sucesso. E esse terceiro filme, que teve o trailer divulgado já tem alguns dias, tá dando muito o que falar. E não é à toa que foi o trailer mais assistido em redes sociais em 24 horas, ultrapassando até o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E como eu disse, Deadpool foi uma grande prova disso. E além dele nós temos também Invencível, Jessica Jones, a série do Demolidor, The Boys, Spawn, Hellboy, vários e vários personagens e histórias para maiores que são um grande sucesso de público. Então você fazer uma adaptação pesada de A Piada Mortal não afastaria o grande público. Porque se Deadpool foi um grande sucesso, se The Boys é um grande sucesso e Invencível foi um grande sucesso, o que impediria de A Piada Mortal também ser um grande sucesso? Fora que você adaptando só a origem do Coringa já seria um grande acerto, mas adaptando a história como um todo, ainda mais sendo o James Gunn fazendo, poderia ser uma maneira muito boa de você tirar o gosto amargo que a animação de 2016 deixou na boca dos fãs do Batman. Inclusive em mim, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, que o meu herói favorito da DC é o Batman. Durante muito tempo foi o Flash, o Lanterna Verde, eu gosto deles também, mas o meu favorito de todos é o Batman, atualmente. E, sendo bem sincero, você pode ter gostado da animação, sim, cada um tem o seu gosto, mas na minha humilde opinião, essa animação de 2016 é uma grande sopa de merda. Sério, o traço do Brian Boyle foi recriado com a bunda na animação. Tipo, se você compara um frame da animação com um painel do quadrinho, os que forem relativamente iguais, o quadrinho é muito superior. Não tem nem comparação aqui. Eles colocaram uma cena nada a ver. Uma cena não, minutos, mais de meia hora de cenas do Batman com a Bárbara Gordon, completamente nada a ver, de uma maneira super forçada, para tentar criar carga dramática para quando o Coringa fosse fazer o que ele fez com ela na animação. E não funcionou, ficou muito forçado, ficou muito fora de timing. Além, é claro, deles mudarem algumas falas da HQ pra animação. Por exemplo, tem uma cena do Batman indo atrás do Coringa no parque de diversões, onde ele menciona negócio de dívidas com os nazis em relação a postos telegráficos. E aí, na animação, eles trocam isso pra... Afinal, você já pensou quantas vezes já chegamos perto da Terceira Guerra Mundial por causa de um bando de gansos numa tela de computador? Sério, estamos em 1988 nessa história. Aonde que gansos numa tela de computador faz sentido? Mas fora isso, pouquíssima coisa é parecida com a HQ. A cena do final é igualzinha. Sim, porém o quadrinho constrói muito melhor. Se você vê a animação primeiro e depois vai ver o quadrinho, você fica com uma má impressão muito grande. Porque a animação faz a adaptação de uma maneira muito porca. Por isso que eu recomendo, veja o quadrinho primeiro e depois assista a animação para você tirar suas próprias conclusões. Porque se você vê a animação primeiro, tu vai ficar com uma má impressão muito grande. Inclusive, aproveitando que eu já tô aqui nesse assunto, caso vocês não tenham dinheiro para comprar HQ, porque HQ no Brasil é um negócio que é caro, e não queiram fazer a leitura por scan, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo de um canal muito bom que é o Wolfcrow, que ele narra as histórias em quadrinhos, mostrando o que acontece, e ele até faz umas vozinhas de alguns personagens. Eu vou deixar o link do vídeo dele narrando a Piada Mortal aqui na descrição desse vídeo para vocês irem assistir depois, beleza?
Inclusive, vira e mexe você vai ver no Twitter coisas relacionadas a esse rumor, dizendo que seja fiel. E inclusive até vou deixar aqui uma coisa que é meio irônica pra vocês verem aqui. Vira e mexe aparece alguns lacrolas no Twitter enchendo o saco, dizendo que vocês não aceitam opiniões divergentes, vindo de quem tá vindo, né? Inclusive teve um idiota que veio me encher o saco no Twitter há um tempo atrás, porque estavam falando da série da She-Hulk, que ela era uma grande porcaria, porque ela é mesmo uma grande porcaria. E aí ele meteu você só gosta de ver obras que tenham o mesmo posicionamento que o seu. E dando experiência pessoal aqui, tá? Eu fiz um vídeo inteiro dedicado a um autor esquerdista, que no caso é o Dwayne McDuffie, que fez obras muito boas. Não só isso, a grande parte dos artistas que eu mais gosto na música são esquerdistas. Chester Bennington era esquerdista, Chris Cornell era esquerdista, Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, é esquerdista, Max Cavalera e Derek Green, ambos vocalistas do Sepultura, são esquerdistas. Tom Morello do Rage Against the Machine, comunista. Inclusive, o Billie Joe Armstrong, ele tem uma coisa engraçada em relação até ao nome do meu canal aqui, o apelido que eu utilizo para esse personagem aqui que eu tenho. O nome do cara é Billie Joe Armstrong, correto? Então, eu gosto muito desse vocalista, e o Green Day é a minha banda favorita de todos os tempos. Considerando isso, eu quis pegar o nome dele, dar uma mexidinha para poder tornar o nome do meu personagem aqui, que é o Billy Nerdola. Tipo, aonde que um cara que não aceita opinião divergente vai pegar o nome de um cantor esquerdista, qualquer pessoa esquerdista, e colocaria como nome de personagem? Eu duvido que algum lacrola pegue, por exemplo, o nome do Phil Anselmo, que é um cara que, eu sei, teve aquele momento controverso dele em 2016, mas ele já se redimiu, já pediu desculpas. Eu duvido que alguém pegue o nome dele, ainda mais ele que é um cara que tem umas posições não muito esquerdistas, e coloque como nome de algum personagem, de algum perfil, sei lá, o Phil Lacrola, ou alguma coisa assim. Eu duvido que faça alguma coisa assim. Atores também, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., Wagner Moura, vários artistas que eu gosto são esquerdistas. Mas isso não me impede de gostar das obras deles. De cultura pop tem outras coisas aqui que eu gosto. Colossus é um russo comunista. The Boys, a série, transforma o Capitão Pátria numa caricatura distorcida do Trump, mas a série consegue ser criativa mesmo assim. Os quadrinhos de The Boys são muito bons. O Alan Moore, o próprio Alan Moore aqui, é um cara ultra comunista, que inclusive ele pega o dinheiro que ele conseguiu com as histórias dele, né, para o Homem que Tem Tudo, A Pedra Mortal, Watchmen, V de Vingança, Liga Extraordinária, e doa todo o dinheiro pro BLM. BLM que é um movimento que tem certas controvérsias, né? Mas eu não nego que o cara é um gênio. E o irônico é que justamente os nerdolas, que o pessoal acusa de ser intolerante, tá querendo fidelidade à obra de um grande gênio comunista dos quadrinhos. Inclusive eu. E é isso, gente. Eu realmente espero que, caso isso aconteça, o que é um pouquinho difícil, porque o Alan Moore ele já tem um histórico de detestar a maioria das adaptações de materiais dele, né? Ele detestou o filme do Watchmen, que o Zack Snyder fez. Ele detestou o filme do V de Vingança. Ele não gostou do filme da Liga Extraordinária. Ele detestou, e com razão, a animação da Piada Mortal. A única adaptação que ele gostou verdadeiramente foi o episódio do Liga da Justiça Sem Limites, que adaptou para O Homem que Tem Tudo. Essa foi a única que ele gostou. De resto, ele tem um histórico muito grande de falar mal de toda adaptação de obra que ele escreveu. Sabe, qualquer uma. Mas isso é considerando um cenário em que o Alan Moore não reclame disso, que ele aceite numa boa. Ainda mais se considerarmos que o filme do Monstro do Pântano, que já vai vir nessa primeira leva da nova DC do James Gunn, muito provavelmente vai ter como base a versão do Alan Moore, que é o James Gunn. Ele falou que vai ser um filme mais sombrio, vai ser um filme dark, vai ser um filme pesado. E a versão mais recente do personagem, assim, eu digo recente de origem, tá? Que eu saiba, tá? Dele sendo sombrio e pesado, foi quando o Alan Moore escreveu o personagem. Mas é aguardar pra gente ver, né? Seja adaptado de uma maneira fiel, respeitosa e super bem feita. E que também, é claro, seja um grande sucesso, seja bem conduzido e que respeitem a história do Alan Moore.
Mas é isso, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Deixem um like se gostaram, se inscrevam caso não sejam inscritos, compartilhem se puderem. Muitíssimo obrigado por terem me assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!